Olá, queridos irmãos, graça e paz, tudo bem? Espero que você esteja bem. Vamos meditar hoje em Efésios 6, 18 a 20, e eu quero ler apenas o verso 18, que diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Este verso aqui nos chama a atenção para a expressão todo e seus correlatos por 4 vezes. Então Paulo fala aqui toda oração e súplica, todo tempo no Espírito, toda perseverança e súplica e todos os santos. Então, essa ideia aqui do todo é uma ideia realmente de intensificação. A ideia aqui é essa: intensificar, né? Tem essa totalidade aqui. E está tudo voltado para o contexto da oração. Isso nos faz pensar que a oração deve ser o centro da vida do cristão. A oração deve fazer parte intensamente da vida do crente, da vida do servo de Deus. A oração precisa realmente ser algo que a gente pratique todos os dias e que ela realmente possa ser muito, mas muito, muito relevante, muito buscada por nós, servos de Deus. Isso, conforme Paulo diz aqui, em todo o tempo. Pois bem, só que Paulo começa dizendo com toda oração e súplica. Quando ele fala isso, ele está voltando-se para o que está antes. E o que temos antes? Temos aqui a armadura de Deus. Temos aqui as peças da armadura, né? Temos aqui a couraça da justiça, temos aqui a verdade, temos aqui o evangelho da paz, temos aqui o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E o que Paulo quer dizer é o seguinte: é que quando nos cingirmos com a verdade, que seja com toda oração e súplica. Quando calçarmos os pés com a pregação do Evangelho, que seja com toda oração e súplica. Quando vestirmos a couraça da justiça, que seja com toda oração e súplica. Quando embraçarmos o escudo da fé, que seja com toda oração e súplica. Quando tomarmos o capacete da salvação, que seja com toda oração e súplica. E quando tomarmos a espada do Espírito, que também seja com toda oração e súplica. Então é isso que Paulo quer nos chamar a atenção aqui. Com toda oração e súplica, quando tomarmos posse de todas as partes da armadura de Deus. Nada fazermos sem oração e súplica. Então a oração e súplica deve acompanhar-nos em todo o proceder nosso, em toda a nossa batalha diante do inimigo, porque usar a armadura de Deus aqui é para nos proteger contra a cilada do inimigo e atacarmos também. Então não podemos ir atacando o inimigo ou nos defendendo sem oração e súplica. Então a oração e súplica é o que nos fortalece diante dos ataques, né, que sofremos do mal, das forças espirituais do mal. Então ela não pode deixar de estar presente na nossa vida. E aí Paulo vai dizer que essa oração aqui e súplica deve ser em todo o tempo. Tempo aqui é a palavra kairos. Kairos é o tempo qualitativo, é o tempo de Deus. Não é o tempo cronológico aqui. Não é aquele tempo no qual estamos envolvidos. O tempo que está contido em nossa vida, né? O tempo cronológico, que é o nosso, é aquele do ontem, do hoje, do agora, daqui a pouco, mais tarde, amanhã, semana que vem, mês que vem. Não é esse tempo cronológico aqui. É o tempo kairológico, é o tempo qualitativo de Deus. Então não quer dizer aqui que eu tenho que orar o tempo todo como sendo ontem, hoje, agora, daqui a pouco, mais tarde, e o tempo todo cronologicamente orando. Não é nesse sentido. É no sentido qualitativo. Aquilo que fizermos seja feito em oração. Aquilo que
que quisermos a aprovação de Deus, que seja feita com oração. Se temos que agradecer alguma coisa, que agradeçamos a Deus. Então a nossa vida, no que fazemos, no que queremos, no que pensamos, no que planejamos, deve ser com oração e súplica. Então é nesse sentido, a vida recheada de momentos especiais, de momentos qualitativos de oração na presença de Deus. É isso que Paulo quer dizer. Então, orando em todo tempo, mas orando no Espírito. Não é na carne, mas é no Espírito. Centrados e focados no Espírito, na relação, na proximidade, na comunhão com o Espírito. E aí ele continua dizendo que para isto vigiando com toda a perseverança. Então, não é orar somente hoje, amanhã e tal, mas orar sempre, perseverantemente, esperando com paciência nas respostas de Deus, esperando no socorro de Deus, esperando na providência de Deus. Então, de modo perseverante e é com toda a perseverança, não é com pouca perseverança, é com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, é outra coisa que Paulo pede, é que oremos por todos os santos, todos os crentes, orarmos uns pelos outros, e todo mundo orando por todo mundo envolvido num grande culto de oração em todo o tempo. É isso que Paulo quer dizer. E no verso 19, ele já pede para orar por ele também. Então, não orem só pelos irmãos da igreja aí de Éfeso, mas orem por mim também. E tem uma finalidade aqui, orar para que seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com intrepidez. Eu quero pregar, mas eu quero pregar com intrepidez, quero pregar com o poder de Deus, para impactar as pessoas. E aí ele fala também que para fazer conhecido o Evangelho, ou melhor, ele fala fazer conhecido o mistério do Evangelho. Esse Evangelho que era oculto aos gentios e que passou a ser revelado aos gentios. Então orem por mim, para que eu continue pregando com intrepidez, para que eu continue levando o Evangelho aos gentios. E veja que ele está na prisão, mas ele continua na esperança de sair dali, ou de pregar ali mesmo na prisão, aqueles que estavam ali no seu convívio, né? No verso de número 20 ele fala, pelo qual sou embaixador em cadeias, então isso reforça o que eu disse, ele está preso, mas ele quer continuar pregando o Evangelho, com intrepidez, levando esse Evangelho ao conhecimento dos gentios, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como também me convém fazer. Então ele quer realmente pregar, mas pregar com ousadia. Ele pede aos irmãos que orassem por ele nesse sentido. Portanto, queridos, esse é o recado que eu tenho. Eu quero só finalizar dizendo que a nossa vida como crente deve ser centrada na oração. Orar sempre, fazer da oração um estilo de vida nosso. Orar, não orar horas por dia como algo mecânico, mas orar sempre no Espírito, orar com dinamismo, orar com o coração cheio de Deus, orar por todas as situações, contextos, pedindo aprovação, pedindo bênção, pedindo proteção. Então todas as coisas sejam motivos de oração. Tudo aquilo que fizermos, tudo que desejarmos, seja levado a Deus, seja levado diante de Deus. É isso que ele está nos mostrando aqui. Orar uns pelos outros, orar todo o tempo, perseverança, orar pelos líderes da igreja, para que possam fazer o trabalho com intrepidez, com ousadia, para a glória do Senhor. Então que Deus possa te abençoar, que a oração seja algo muito marcante em sua vida, seja muito presente, seja algo relevante na tua vida cristã. Deus te abençoe e que Ele te dê um bom dia, em nome de Jesus. Amém.